Bom, pessoal, então boa tarde mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que agora a gente possa ter a oportunidade de falar sobre o último assunto do semestre, tá? O assunto é contrato administrativo. É uma aula que normalmente a gente vê exatamente na sequência do tema licitação, né? Primeiro, então, a gente estuda o procedimento licitatório, verifica de que forma a administração pública tem que realizar aquela competição para definir que empresa vai contratar, né? Por qual valor vai contratar também. E a partir daí, com a homologação da licitação, a administração pública irá convocar a empresa vencedora para assinar o contrato. Então, tudo que vem após a licitação já é o contrato administrativo. Então é importante falar em relação ao contrato administrativo que nenhuma entidade administrativa consegue realizar suas atividades sem que tenha que contratar particulares, né? Esses particulares vão ser aqueles que vão fornecer bens, né, produtos que a administração pública precisa, como equipamentos hospitalares, equipamentos para as escolas, carteiras escolares, mobiliário, eh, cartucho para as impressoras, aquisição de computadores, né? Então o Estado precisa a toda hora adquirir esses produtos. O Estado precisa também que empresas lhes prestem serviços. É o caso também do serviço de vigilância, o serviço de limpeza, o serviço de manutenção de equipamentos hospitalares, dentre outros, né? Dentre tantos outros que acabam sendo prestados não por servidores públicos, mas por empresas que o Estado contrata. E temos também, como outro grande exemplo de contrato administrativo, a realização de obras públicas. Nós sabemos que o Estado precisa toda hora construir hospitais, escolas, creches, duplicar rodovias, calçar ruas, e todas essas obras são realizadas não pelos servidores públicos, mas por empresas especializadas, empresas de engenharia que são contratadas pelo Estado para esse fim. Então vamos fazer aqui algumas considerações sobre o que são os contratos no âmbito da administração pública, né? Especialmente vamos destacar como as contratações administrativas se inserem no contexto das manifestações que o Estado realiza, né? Porque a gente vai ver logo em seguida que o Estado ele ora faz uso de atos administrativos, e nesses atos administrativos ele impõe unilateralmente a sua vontade aos particulares. Ora, ele age a partir de manifestações consensuais. O que significa isso? O Estado precisa do consentimento de outra parte para que ele possa realizar alguma coisa. Então ele vai celebrar um ajuste com essa outra parte. Esse ajuste pode se dar a partir de diversas figuras jurídicas, né? Então vamos começar a fazer uma exposição sobre exatamente o contrato administrativo, tá? Então é importante, como eu disse há pouco, destacar que a administração pública, quando ela age, ela o faz normalmente através de atos unilaterais. Essa é a situação mais comum, mais frequente. Só um segundo. É o vento aqui na janela. Então, a situação mais comum é que a administração pública faça uso de atos administrativos. Ela unilateralmente impõe a sua vontade ao particular. Então, ela vai, por exemplo, aplicar uma multa de trânsito, ela vai interditar um estabelecimento comercial, ela vai demitir um servidor público. Em todas essas situações, estamos diante de casos em que a administração pública impõe sua vontade unilateralmente, de forma imperativa, sem que haja necessidade do consentimento da outra parte. Mas temos também as situações consensuais, né? Então, cada vez mais prevalece no âmbito da administração pública brasileira a figura do consenso, do consensualismo, né? A necessidade da administração pública para atuar precisar da cooperação de outra parte. E aí existem os chamados ajustes administrativos, que são as espécies de negócios jurídicos firmados pela administração pública e outras figuras jurídicas
ou pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, temos basicamente quatro grandes categorias de ajustes administrativos. Os contratos, que são firmados com entidades privadas com fins lucrativos, normalmente são as empresas. Então, nos contratos, as partes têm interesses contrapostos. Significa dizer o quê? Que o que uma parte quer é diferente do que a outra parte quer, mas elas precisam, para cada uma alcançar o seu objetivo, elas precisam celebrar um acordo. Então, no caso, a administração pública quer uma obra, a empresa de engenharia quer o pagamento pela obra. Então, para que cada um alcance o seu objetivo, elas celebram um ajuste, que é um contrato. Temos também outra categoria, que são os ajustes com o terceiro setor. São, na verdade, ajustes firmados com entidades privadas sem fins lucrativos. É o caso das ONGs, né, que a gente chamava antigamente de ONGs. Hoje em dia elas são chamadas de OCIPs, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público. Tá? Temos ainda ajustes firmados entre o Estado e outras entidades públicas. E aí, para isso, temos a figura do convênio e a figura do consórcio público. Né? O convênio, por exemplo, entre o Estado de Alagoas e o município de Maceió. Os dois querem as mesmas coisas. Por exemplo, melhorar a vida das pessoas, combater o analfabetismo infantil, diminuir a mortalidade infantil, diminuir a violência. Então, para que essas entidades públicas alcancem esses objetivos, elas muitas vezes têm que atuar de forma cooperada, tá? Celebrando um convênio ou consórcio público. No consórcio público, a característica é que há a criação de uma nova pessoa jurídica, que é o consórcio, que vai se encarregar de realizar aquele serviço que é do interesse comum de todos aqueles entes federativos. Por exemplo, imaginemos um consórcio público que reúna 10 municípios do sertão alagoano. E esse consórcio vai criar um hospital regional. E esse consórcio, portanto, constrói o hospital e administra esse hospital em nome dos 10 municípios. Então, ao invés de cada um construir o seu próprio hospital, é feito um único hospital que vai ser gerido por esse consórcio, que é financiado por todos aqueles entes federativos que dele fazem parte. E a última figura de ajustes administrativos são os acordos internacionais, que normalmente a gente não vê no direito administrativo, né? Vê no direito internacional público. São os tratados, as convenções internacionais. Tá? Então, contratos com os particulares que têm fins lucrativos. Ajustes com o terceiro setor, que são aqueles ajustes firmados com entidades privadas sem fins lucrativos. Temos os ajustes intergovernamentais entre os entes públicos e os acordos internacionais. Mas o que realmente nos interessa são os contratos da administração pública. A gente pode conceituar, dizer que contratos da administração pública são todos os contratos em que a administração pública é parte. Todos eles. O Estado é parte do contrato, é um contrato da administração pública. Vejam que os objetos de um contrato da administração pública são os mais variados. Os mais comuns, a gente viu na aula de licitações, né? São compras de bens, prestação de serviços e realização de obras públicas. Eu diria que mais de 95% dos contratos firmados pela administração pública ou são de aquisição de bens, prestação de serviços ou obras. Tá? O que é que tem ainda? Né? O que é que pode ainda ser objeto de um contrato administrativo? Locações de bens, o Estado alugar um bem. Alienações, o Estado se desfazer de um bem, né? Doar, vender, permutar. E as concessões, que podem ser tanto concessão de serviço público como concessão de uso de bem público. Enquanto que na concessão de serviço público, o Estado concede uma atividade pública para ser prestada pelo particular, telefonia, energia elétrica, gás canalizado, saneamento, transporte público de passageiros. Na concessão de uso de bem público, o Estado concede a utilização de um espaço público para que o particular o explore.
por exemplo, um restaurante em um aeroporto, uma loja em uma rodoviária, tá? Então, essas são as possibilidades de celebração de contratos administrativos, desculpe, de contratos da administração pública. É muito comum a gente usar como se fossem sinônimos essas duas expressões, né? Na verdade, contratos da administração pública é o gênero, todos os contratos que a administração pública celebra. E contratos administrativos é uma das espécies de contrato da administração pública. O que é o contrato administrativo? O contrato administrativo é aquele que é regido totalmente, integralmente, né, pelo direito administrativo, pelo direito público. Então, um contrato administrativo, ele se sujeita 100% ao regime jurídico administrativo, que é aquele regime que tem, de um lado, as prerrogativas da administração pública, que são situações de vantagem. Do outro lado, temos as restrições da administração pública, que são situações de desvantagem. Então, diferentemente dos contratos privados, a administração pública nos contratos administrativos, ora tem prerrogativas, isso não há nos contratos privados, prerrogativas só de uma parte. Ora, a administração pública sofre restrições, e no contrato privado não há isso. Por exemplo, uma das restrições administrativas que a administração pública sofre nos contratos administrativos é ter que fazer licitação, é ter que gastar de acordo com o orçamento, é ter que seguir o procedimento legal, né? É ter que publicar o contrato no diário oficial. Tudo isso são restrições do direito administrativo que servem para proteger o interesse público. Mas, por outro lado, a administração pública tem nesses contratos prerrogativas que só ela tem. São situações de vantagem, como alterar o contrato unilateralmente, rescindir unilateralmente, dentre outras situações. Eu diria que 99% dos contratos da administração pública são contratos administrativos. Somente um pequeno percentual fica para os contratos regidos parcialmente pelo direito privado. Esses contratos são aqueles em que a administração pública não tem prerrogativas, mas continua a sofrer restrições. O que ela não tem é essa posição de vantagem, de supremacia em relação ao particular. E por que ela não tem? Porque ela não consegue convencer ninguém a celebrar um contrato com ela se for desse jeito. Então, ela tem que se despir das suas prerrogativas e atuar como se um particular fosse. Não no sentido de não ter restrições, porque ela vai estar sempre restringida pelo direito administrativo. Mas, nesse caso, ela não vai ter prerrogativas. Eu dou sempre o exemplo de um contrato de empréstimo bancário que o Estado, digamos, o Estado de Alagoas, pede a um banco um empréstimo de 10 bilhões de reais. Qual é o banco que iria aceitar assinar um contrato se fosse como esse, se fosse um contrato administrativo típico, né, em que a administração pode alterar unilateralmente as cláusulas, rescindir unilateralmente o contrato? Quem é que vai emprestar 10 bilhões nessas condições? Então o banco diz, eu empresto, mas as regras sou eu que digo. Então, nesse caso, a administração vai se submeter parcialmente ao direito privado, tá? Mas esse contrato, ainda assim, tem que estar sujeito a uma licitação, tem que ser publicado no Diário Oficial, tem que haver dotação orçamentária, uma série de situações em que a gente percebe que as restrições do direito administrativo ainda se encontram presentes, tá? Então vamos falar agora das características dos contratos administrativos. São esses contratos realmente aqueles que nos importam, né? Então, os contratos administrativos, aqueles, como eu disse há pouco, que são regidos integralmente pelo direito administrativo, pelo direito público, tem algumas características especiais. A primeira delas, vocês já sabem, a gente já estudou nas últimas 2 aulas, que é a exigência de prévia licitação. Essa é uma característica muito importante e peculiar aos contratos administrativos, porque enquanto o contrato privado, o particular escolhe quem ele quer contratar, no contrato administrativo não é assim. A administração pública tem que realizar essa competição, que é a licitação, para definir aquele que vai ser contratado, a partir de critérios isonômicos de escolha, né? Objetivos, impessoais. Outra característica dos contratos administrativos é que neles não incidem aqueles princípios típicos
do contratualismo privado clássico. Aqueles princípios que você já deve ter estudado no direito civil, como a liberdade jurídica das partes contratantes, a igualdade jurídica entre os contratantes e a imutabilidade do ajuste. Esses três princípios não existem nos contratos administrativos. Primeiro, não há que se falar em liberdade contratual, porque a administração pública não é livre, ela não faz o que quer, e sim o que a lei determina que ela faça, né? A administração pública tem que seguir todo o procedimento legal. Não há liberdade entre as partes, elas não ajustam o conteúdo do contrato livremente. A administração pública cria as normas do contrato, as cláusulas do contrato, né? E a empresa contratada vai apenas assinar. É apenas, nesse caso, um contrato de adesão. Então não há que se falar em negociação, autonomia da vontade, não existe, tá? Também não há igualdade jurídica entre as partes contratantes, porque, como eu disse, nesses contratos, a administração pública tem uma posição de supremacia jurídica. Ela tem vantagens que o particular não tem, né? Essas vantagens, como a gente vai ver daqui a pouco, são as chamadas cláusulas exorbitantes do contrato administrativo. Elas servem para que a administração pública consiga melhor atender o interesse público. Quando houver a necessidade, ela vai fazer uso dessas cláusulas, como, por exemplo, poder alterar o contrato unilateralmente, sem precisar do consentimento da outra parte. Então, a supremacia jurídica da administração pública no contrato administrativo é algo evidente, tá? Outra questão importante é a finalidade pública. Todos os contratos administrativos, sem exceção, devem buscar o atendimento ao interesse público. Não se admite que um contrato administrativo seja firmado para satisfação de interesses pessoais do agente público, do gestor ou de quem quer que seja. Então, esses contratos, se forem firmados, eles serão nulos. Se você verificar, por exemplo, que uma prefeitura contratou uma empreiteira com dinheiro público para calçar a propriedade rural, calçar aquela estrada que fica na propriedade rural do prefeito, evidentemente que isso é um desvio de finalidade, é uma improbidade administrativa, e esse contrato, evidentemente, é nulo, né? E, inclusive, qualquer cidadão pode ir à justiça via ação popular e pedir a anulação desse contrato. Sim?